Oi, gente. Sérgio Moro levou dois reveses duros na justiça recentemente. Eu vou comentar sobre isso e vou comentar também sobre as perspectivas políticas do Sérgio Moro, a situação dele atual e o risco que ele representa apoiando uma candidatura de direita. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso para 2022, porque muita gente está especulando que em 2022 ele pode fazer composição com Luciano Huck, com João Dória, ou todos eles estarem em volta do João Dória. Uma candidatura aí da direita liberal para 2022 é uma possibilidade forte. E eu acredito, inclusive, que é uma chance grande do Centrão abraçar também essa candidatura e deixar o bolsonarismo de lado para correr por fora. Né? Seria uma hipótese absolutamente provável. Mas vamos falar sobre os dois reveses que o Sérgio Moro sofreu recentemente. O primeiro é uma sentença de Sérgio Moro na Operação Lava Jato foi anulada. Essa notícia do Correio Brasiliense vai estar no comentário fixado, né? Mas o caso voltou a julgamento após o Supremo Tribunal Federal anular a sentença com base no entendimento sobre a ordem de apresentação das alegações finais no processo. O juiz Luiz Antônio Bonatti, da 13ª Vara de Curitiba, condenou nesta terça-feira os ex-gerentes da Petrobras Edilson Krumaer e Márcio Ferreira e os executivos Luiz Mário da Costa Matone, Marivaldo do Rosário Escalfone e Paulo Roberto Fernandes e outros, né, por corrupção e lavagem de dinheiro. Eles foram denunciados pela Operação Lava Jato em junho de 2017 e no ano seguinte já haviam sido condenados pelo então juiz federal Sérgio Moro. O caso voltou a julgamento após o Supremo Tribunal Federal anular a sentença com base no entendimento sobre a ordem de apresentação das alegações finais no processo. Né? Assim como na sentença do Moro, um terceiro ex-agente da Petrobras, Maurício de Oliveira Guedes, foi absolvido da acusação de corrupção passiva. Além disso, todos os réus foram absolvidos da imputação de organização criminosa. Né? E aí tem mais detalhes. Né? O Edson Kramar também recebeu propina 3 vezes nos contratos do gasoduto Catu Pilar, né? E foi condenado também por ocultar vantagens indevidas por meio de simulação de contratos de prestação. Bem, essa sentença, né, que tinha sido anulada do Moro. E, mais recentemente, e aí a parte mais grave, o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo proibiu o Moro de advogar para Álvares e Marçal. E avisou o Moro da seguinte forma, né? O Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados notificou o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para reiterar que é vedada a prática de atividade privativa de advocacia aos clientes da consultoria Álvares e Marçal, da qual Moro é sócio-diretor. Você não pode ser sócio e também advogado. Né? O documento, obtido pela Conjur, é assinado pelo presidente do TED, o advogado Carlos Kaufmann. O texto alerta que Moro não pode praticar atividade privativa da advocacia para clientes da EAM, sob pena de adoção de medidas administrativas e judiciais pertinentes. Tomou uma ameaça aí forte, né? A notificação também lembra que as empresas de consultoria são expressamente proibidas de prestar serviços jurídicos a seus clientes, incluindo assessoria e consultoria jurídica, nem mesmo por advogados internos, independentemente do cargo ou função exercida. Né? Moro destacou que a natureza de suas funções não se relacionava às atividades privativas da advocacia. De todo modo, a vedação agora está oficializada na justiça. Né? Tiveram algumas pessoas que me contactaram pelo Instagram do canal, perguntando: André, diante desses reveses que o Moro está sofrendo um atrás do outro, ele seria carta fora do baralho para 2022? Infelizmente, a minha resposta no Instagram é a mesma que eu tenho aqui: não. Moro ainda desfruta, lamentavelmente, de uma popularidade grande, basta olhar as pesquisas de opinião pública, o que significa que ele pode ser um jogador influente em 2022, mesmo que ele não seja candidato. Eu não sei se ele vai ser candidato, mas ele pode ser uma figura no aspecto simbólico da política, atuando em 2022 para fortalecer uma candidatura de direita. Aliás, é altamente provável que isso aconteça. Né? Nós vamos precisar continuar lembrando as pessoas e educando as pessoas naquela coisa básica. Né? Você gostaria que um juiz estivesse em comunicação com o lado oposto ao seu em um julgamento? Você gostaria que o juiz estivesse enviesado com objetivos políticos,
contra você em um julgamento, você acha isso como parte tranquila da justiça? Infelizmente, na nossa sociedade, muitas pessoas têm aquela coisa de que para atingir os seus objetivos, o que você quer, vale a pena abrir mão de todos os princípios, né? Infelizmente, muitas pessoas na nossa sociedade têm essa perspectiva, eles justificam as atitudes ilegais e imorais do Sérgio Moro, alegando que não, mas ele pelo menos prestou um serviço, prestou um papel fazendo isso, estava combatendo corruptos. É fundamental que corruptos sejam presos, sim, mas até para que a prisão desses seja mantida, até para que a prisão desses não seja, as sentenças não sejam anuladas, como uma das sentenças do Moro já foi, e outras estão sob risco de serem anuladas também, o juiz e as pessoas envolvidas têm que proceder com correção. Eu tenho uma frase no meu livro A Nova Máquina do Tempo, que dá nome a esse canal, que é a seguinte: são os meios que definem o caráter dos fins. Tem aquela frase famosa que as pessoas gostam de citar, de Maquiavel, né? Normalmente sem compreender o contexto dela, né? Os fins justificam os meios. O que é os fins justificam os meios? Para obter um fim que você acha correto, você pode fazer, o caminho para esse fim pode ser qualquer caminho. Eu tenho uma perspectiva ética completamente diferente. A minha perspectiva ética é, ao contrário, é que a forma como você se conduz para obter um determinado fim diz muito sobre a natureza desse fim, a natureza do que você quer obter, né? Esse é um dos motivos, aliás, que eu defendo o caminho para uma sociedade mais justa através da participação social, através da democratização, através do aprofundamento da própria democracia. Eu defendo isso justamente por causa disso, porque eu entendo que é central a gente usar um caminho democrático para atingir uma sociedade mais democrática. Você não vai conseguir impor uma sociedade mais democrática, porque se você tentar fazer isso, a teia do autoritarismo vai se agarrar em todo o processo e a tendência é que você produza um regime autoritário. De forma semelhante, se você quer combater a corrupção, você tem que combater a corrupção não sendo você próprio corrupto. E que foi o que o Sérgio Moro, de fato, desenvolveu. Desenvolveu práticas corruptas, supostamente para combater a corrupção, quando, na verdade, o seu objetivo, claramente, era um objetivo de avançar a sua própria carreira política e a sua própria capacidade de ganhar dinheiro. É triste, é lamentável ver tantos brasileiros valorizando esse tipo de prática. Mas nós temos que fazer o nosso papel para que essa valorização seja enfrentada e que a gente parta para outros princípios, inclusive combatendo a corrupção, atacando nas raízes da corrupção, no financiamento privado, no excessivo número de cargos comissionados e por indicação, no patrimonial, no uso privado da coisa pública no Estado brasileiro. Nós podemos mudar muita coisa no Brasil, mudando desenhos institucionais, mudando mecanismos de incentivo, mas para isso precisamos lutar e ter clareza em relação ao que nós estamos lutando. O combate à corrupção deve sim ser uma das pautas centrais do campo progressista, mas não com moralismo barato. Não dizendo que nós somos mais honestos ou mais éticos do que os nossos adversários, e dizendo que a corrupção é um problema endêmico e que ela só vai melhorar, ou seja, só vamos diminuir a corrupção, reduzir drasticamente a corrupção, se nós atacarmos as causas da corrupção. Não vai ser substituindo juízes, não vai ser atacando essa ou aquela pessoa, não vai ser elegendo essa ou aquela pessoa que isso vai se alterar, a não ser que nessa eleição venha junto um projeto de transformação e de ataque radical, no sentido original da palavra, ou seja, ir à raiz dos problemas da corrupção. E os problemas da corrupção do Brasil não são difíceis de entender. A relação promíscua entre grande capital e a classe política, ela acontece em parte por causa da forma que fazemos o financiamento de campanhas, em parte por causa da forma como se acontecem as escolhas dos contratos do poder público com a iniciativa privada.
se nós mudarmos esses desenhos e criarmos mecanismos que reduzem a corrupção e que reduzem a possibilidade de corrupção, nós podemos sim reduzir a corrupção através de políticas públicas e não através de moralismo barato, que foi o que Moro vendeu para a população brasileira e a Rede Globo vendeu junto com ele, e que eles ainda, com a construção desse heroísmo, dessa visão heróica que fizeram em relação ao Moro, ainda tem um legado de patrimônio político que precisa ser desconstruído nos próximos anos. Conto com a ajuda de vocês nessa desconstrução. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.